James Webb revela imagem surpreendente do buraco negro M87, um encontro emocionante com o oculto. A manhã estava ensolarada, mas na loja de doces da Lúcia, tudo parecia nublado. A televisão do pequeno comércio matutino estourava em cores vibrantes, anunciando a imagem do buraco negro M87. História sendo feita! Gritava o âncora, enquanto a tela exibia um espetáculo de mistério. Lúcia não conseguia desviar os olhos, como se aquele fenômeno cósmico, oculto por tanto tempo, guardasse segredos que podiam ser refletidos em sua própria vida. Ela olhava para a vitrine repleta de delícias, brigadeiros, beijinhos e os famosos bolos de cenoura da avó, um legado que pesava em seu coração. A crise econômica tinha colocado inquietação em sua rotina. Com uma mãe idosa em casa e os 2 filhos pequenos demandando atenção, o peso da responsabilidade a fazia se sentir como um buraco negro, sugando suas energias e sonhos. Fechar a loja? Trabalhar no shopping? As perguntas ecoavam na sua cabeça como um lamento. A loja de doces não era apenas um negócio, era um santuário de memórias, onde cada cliente era como um amigo, cada sorriso, uma bênção. Você não pode jogar tudo que sua avó construiu para o alto por causa da crise. Mariana, sua melhor amiga, a olhava preocupada. Naquele momento, as palavras da amiga a atingiram como um soco no estômago. Os vizinhos tinham esperanças em tudo que Lúcia representava. Eles viam a loja como um farol de resistência e amor em um mundo que parecia desmoronar. E a ideia de fechar aquele espaço sagrado deixava um vazio difícil de ignorar. Enquanto organizava os doces, Lúcia pensava na imagem do buraco negro oculto revelado. O que não se via à primeira vista, mas que funcionava como um ponto de partida. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ela realizasse um evento comunitário? Um dia para celebrar o que ainda existia, um dia para mostrar que a união da comunidade poderia brilhar mesmo nas sombras. As emoções a impulsionaram, a esperança a encheu de determinação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Estouro de risadas, abraços apertados e a doce mistura de cheiros resgatavam sorrisos e a magia da infância. Era isso que ela queria, criar um espaço onde as pessoas pudessem se reunir, compartilhar e sonhar juntas. Mas à medida que a ideia ganhava corpo, uma sombra surgia no horizonte. Notícias sobre uma grande rede de supermercados planejando abrir uma loja do lado, ameaçando seu pequeno comércio. Uma reviravolta que a fazia gelar o sangue. Como poderia unir sua comunidade quando um gigante estava prestes a engolir tudo? Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando. O evento, que era um símbolo de esperança, agora parecia ter um futuro incerto. Ela se perguntou se a luz que desejava trazer poderia vencer as sombras que se aproximavam. O que ela e sua comunidade fariam diante disso? Uma revolução estava prestes a começar, mas será que ela seria forte o bastante para conduzi-los a um futuro radiante? A ideia do evento comunitário girava na cabeça de Lúcia como um furacão, mas havia uma centelha de esperança começando a brilhar. Ela sentia que precisava reunir todos, que precisava fazer algo para enfrentar a tempestade que se aproximava. Naquele mesmo dia, Lúcia decidiu que iria convocar uma reunião com os vizinhos. Seria uma chance para eles se unirem, uma oportunidade de transformar o medo em força. Enquanto organizava a loja, o calor do sol entrava pelas janelas, iluminando as prateleiras, enquanto a música tocava ao fundo, enchendo o ar com uma energia positiva. Lúcia começou a fazer anotações sobre suas ideias, rabiscando a programação e as atividades que poderiam ser oferecidas. Talvez um concurso de brigadeiro. Ou uma gincana para as crianças. Pensava, com um brilho nos olhos. Quanto mais escrevia, mais contagiava-se com a possibilidade de realizar aquele sonho. Mariana parou na loja naquele instante, vendo a concentração da amiga. O que você está tramando, Lúcia? Lúcia sorriu, finalmente abrindo o coração.
Vamos fazer um evento. Um dia para a comunidade se unir, para celebrar nossos laços. As palavras pareciam vibrar no ar. Maria inclinou-se sobre a mesa, interessada, e seus olhos se iluminaram com a ideia. Isso é incrível! Podemos ter apresentações musicais, barracas com comidas, e até um mural onde as pessoas podem deixar mensagens. Você sabe que temos muitas pessoas talentosas na rua. Nos dias que se seguiram, Lúcia viu como sua ideia de evento foi ganhando vida. Ela saiu batendo de porta em porta, conversando com os vizinhos, compartilhando o entusiasmo. Alguns se juntaram, oferecendo ajuda com as decorações, enquanto outros prometeram trazer comida. A loja de Lúcia tornou-se o centro desses planos, um verdadeiro vibrar da esperança coletiva. As reuniões se transformaram em um espaço vibrante de ideias, lembranças e sorrisos. Contudo, enquanto o evento tomava forma, a sombra da inauguração do supermercado pairava cada vez mais forte. As notícias se espalhavam, e o clima entre os vizinhos começava a mudar. O que antes eram risadas e entusiasmo, agora se tornava um olhar de incerteza e medo. Uma frase ecoava na mente de Lúcia: como vamos competir com um gigante? Em meio ao planejamento, ela se sentia como um pequeno barco à deriva em um mar agitado. A insegurança dela se espalhou para o grupo, e Lúcia começou a sentir a pressão se intensificar. 2 dias antes do evento, uma reunião crucial estava marcada. O calor estava sufocante, e, ao se preparar para a conversa, o coração de Lúcia pulsava em ansiedade. O que se passaria naquelas horas? Ela sabia que precisaria reunir coragem para falar sobre o futuro da loja, para reafirmar às pessoas quem eram e o que representavam, uma comunidade, uma família. A sala estava cheia, as expressões dos vizinhos misturadas entre preocupação e esperança. Lúcia respirou fundo, sentiu o peso dos olhares sobre si. Precisamos lutar, começou. Manter nossa loja viva é mais do que vender doces, é preservar a nossa história e a nossa união. Mas, enquanto falava, algo começou a incomodar seu peito. Uma pergunta ecoava em sua mente: será que os sonhos poderiam vencer a realidade dura que se aproximava? Uma reviravolta estava a caminho e Lúcia mal podia imaginar o que aconteceria depois daquela noite. O que ela ainda não sabia era que uma revelação transformadora estava prestes a mudar tudo. Qual seria o próximo passo nessa batalha? Os dias que se seguiram à reunião eram um misto de ansiedade e expectativa. Lúcia sentia o peso do que estava por vir. O evento estava agendado para o final de semana, mas os preparativos estavam cercados por uma nuvem densa de incertezas. As conversas nos encontros eram carregadas de esperança, mas também de um temor sutil que estava crescendo. Os olhares dos vizinhos, antes brilhantes, agora traziam uma sombra que Lúcia não conseguia ignorar. Naquela manhã, ela acordou com a cabeça cheia de ideias, mas também de dúvidas. Seria a comemoração o que todos precisavam? Um alívio para o medo que seus vizinhos estavam sentindo? Ao olhar pela janela, viu as crianças brincando na rua, rindo e correndo, felizes. Uma sensação de coragem a invadiu. Se só um gesto pode unir todos aqui, eu preciso seguir em frente, pensou. Com determinação, Lúcia decidiu que faria algo diferente. Ao invés de se abrir à discussão sobre o que poderia dar errado, ela preferiu manter o foco no que poderiam construir juntos. O dia passou em meio a preparativos. A loja estava cheia de clientes. Lúcia interagia com eles de forma calorosa, incentivando a vinda ao evento. Ela sabia que o entusiasmo que poderia gerar ali poderia ser contagiante. As horas foram passando, e, enquanto organizava os últimos detalhes, compartilhou sua nova ideia com Mariana. Vamos preparar um espaço onde todos possam deixar suas histórias, seus sentimentos, sugeriu. Mariana sorriu. Uma cápsula do tempo. Podemos abrir no próximo evento, se tudo der certo. O jeito como a amizade delas se iluminava fazia tudo parecer possível. No entanto, a sombra do supermercado continuava a pairar. O boato de que os prazos estavam sendo acelerados fez com que o clima de medo aumentasse. Para muitos, se reunir em uma festa parecia uma perda de tempo, uma distração. E no canto da loja, enquanto Lúcia organizava os materiais, uma discussão feroz começou entre dois vizinhos.
O que começou como uma conversa sobre a comida para o evento rapidamente se tornou um debate acalorado sobre as consequências que o novo mercado traria. Lúcia sentiu seu coração acelerar quando percebeu que a tensão entre eles poderia comprometer tudo. Não é isso que precisamos agora, tentou intervir, mas a voz dela foi abafada pelo barulho crescente. O que poderia ser um momento de união ganhava contornos de um conflito desnecessário. Por que lutar por algo que já está perdido? Um dos vizinhos disse, e essa frase cortou como uma faca. Lúcia respirou fundo, segurou a onda de desespero que a invadia. Não está perdido. Nosso valor não é medido pelo tamanho de um supermercado. Olhem ao redor. Somos mais que concorrência. Somos uma comunidade. A sala silenciou, e a força de suas palavras começou a penetrar os corações duvidosos. Num momento único, Lúcia percebeu que tinha capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. E foi então que se lembrou de algo que precisava ser compartilhado a todos. Um segredo que poderia mudar tudo. Vocês lembram da história da Dona Clara? Ela começou vendendo pamonhas na esquina, sem saber se conseguiria sustentar o filho. Hoje, ela tem um dos melhores restaurantes da cidade. O silêncio se tornou um espaço de reflexão. Se Clara havia conseguido em meio a tantas dificuldades, por que eles não poderiam tentar algo semelhante? Assim, a conversa se transformou lentamente. O foco mudou de um possível fracasso para possibilidades. Mais, enquanto a esperança começava a brotar novamente, uma mensagem atingiu Lúcia como um raio. O supermercado está prestes a abrir uma semana antes do planeado. O que isso significaria para seu evento? Uma corrida contra o tempo e, quem sabe, uma disputa inesperada. O que faria Lúcia agora? Estaria ela pronta para enfrentar essa nova tempestade? Os dias que se seguiram à notícia do supermercado foram um turbilhão de sentimentos para Lúcia. Cada momento parecia carregar um peso maior do que o anterior, e a pressão para que tudo desse certo só aumentava. A ideia do evento, que um dia parecia promissora, agora se transformava em um símbolo do que poderiam perder. As conversas na loja começaram a refletir esse temor, e a empolgação que havia ajudado a criar um espaço de união estava esmaecendo. No dia anterior ao evento, Lúcia decidiu que precisava de uma abordagem diferente. Em vez de permitir que a ansiedade dominasse, ela reuniu todos os trabalhadores da loja. Com um sorriso encorajador, propôs um pequeno brainstorming. Vamos fazer disso um momento nosso, algo que represente a força da nossa comunidade, disse, com a voz firme. Se o supermercado quer nos dividir, vamos mostrar que juntos somos mais fortes. As ideias começaram a fluir, e a energia coletiva começou a mudar. Um dos funcionários, Tiago, sugeriu que eles organizassem uma competição de pratos típicos que os clientes poderiam trazer. Isso abria espaço para que todos pudessem mostrar o que faziam melhor, gerando um clima de pertencimento. A empolgação foi contagiante. Lúcia viu seus vizinhos começando a interagir com sorrisos e risadas, compartilhando histórias sobre suas receitas familiares. A cada nova ideia, a sombra do supermercado parecia recuar um pouco mais. Ela poderia sentir que a comunidade estava se unindo novamente, mesmo que temporariamente. Com a noite caindo, Lúcia e Mariana se encarregaram de preparar o espaço. Vestiram a loja com balões coloridos e lembranças do passado. Entre os preparativos, Lúcia comentou, parece que finalmente estamos encontrando nossa voz. Mariana assentiu, mas a preocupação ainda pairava no ar na véspera do evento. Enquanto Lúcia arrumava os últimos detalhes, um vizinho apareceu com um olhar preocupado. Lúcia, você não está achando que abrir as portas agora é uma loucura? E se o supermercado realmente abrir antes? Você está arriscando tudo. O coração dela disparou. Ele tinha razão. O que aconteceria se o concorrente abrisse as portas, desestabilizando tudo que tinham construído? Precisamos tentar, ela respondeu com mais firmeza do que se sentia. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Essa festa é nossa chance de mostrar que estamos juntos, que não vamos deixar a história da nossa comunidade ser definida por um gigante do comércio. Ela se retirou para um canto da loja, sentindo uma onda de insegurança. O que ela estava fazendo? Era um salto de fé em um abismo escuro. Lúcia respirou fundo e olhou uma vez mais pela janela. As crianças ainda brincavam do lado de fora,
e a felicidade delas reacendeu uma centelha de esperança dentro dela. Amanhã será um novo dia, pensou. Mas, no fundo, a incerteza estava bem viva. A notícia de que o supermercado abriria em breve parecia um eco ensurdecedor. Para cada sorriso que ela via ao redor, havia também um olhar de preocupação que não podia ignorar. Enquanto ela se preparava para desligar as luzes e encerrar o dia, uma mensagem chegou em seu celular. Você está pronta para o que vem a seguir? O verdadeiro desafio está apenas começando. Quem poderia ser? A mensagem deixava Lúcia inquieta, como se algo estivesse prestes a desabrochar e, ao mesmo tempo, destruir tudo que ela havia construído. E nesse instante, uma pergunta a atormentou. Estaria ela apenas adiando o inevitável? Lúcia acordou com o sol filtrando pelas cortinas, trazendo consigo uma leve esperança. O dia do evento chegará e, embora a ansiedade ainda pulsasse em seu peito, ela sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Com um sorriso nervoso, vestiu-se e foi até a loja, onde o cheiro do café e das delícias que seus vizinhos estavam preparando já preenchia o ar. Ao entrar, viu balões coloridos dançando com a brisa e ouviu risadas que ecoavam. A loja estava cheia de vida. Os clientes começavam a chegar, trazendo seus pratos típicos, cada um mais vibrante que o outro. Havia farofas, doces variados e até uma feijoada que prometia roubar a cena. Lúcia se sentiu orgulhosa, uma emoção forte preenchendo-a. Aquela multidão representava, na verdade, mais que um evento, era um manifesto de resistência, um grito coletivo contra a profunda sombra do supermercado. A festa não vai ser só sobre comida. Será um ponto de união. Vamos celebrar nossa cultura, Lúcia exclamou para os funcionários e clientes que se reuniam em torno da mesa. As pessoas aplaudiram, enquanto ela falava com o coração. Mariana, sua fiel companheira, estava ali ao seu lado, ajudando a montar as mesas. Você está ótima, Lúcia. A energia está incrível. Disse com um sorriso. Mas um vislumbre de preocupação ainda passava pelos olhos dela. Espero que tudo dê certo. Lúcia respondeu com um abraço apertado. Estamos juntas nessa. Não vamos deixar o medo nos derrotar. Aquela frase parecia estar impregnada na atmosfera, ecoando no coração dos presentes. À medida que o evento se desenrolava, uma pequena banda formada por moradores do bairro começou a tocar. As crianças dançavam desajeitadas, e risos se misturavam à música. Cada risada e gesto de afeto parecia enfraquecer a sombra do rival. As pessoas conversavam e compartilhavam histórias, reacendendo laços que estavam há muito esquecidos. Então, enquanto Lúcia olhava ao seu redor, um grupo de crianças se aproximou, cada uma segurando um prato colorido. Olha, tia Lúcia, fizemos isso para você. Uma delas anunciou, e o coração da comerciante se aqueceu. O evento estava perfeito, mas um arrepio atravessou sua espinha quando lembrou da mensagem que receberá na noite anterior. Quem era aquele que lhe falava sobre desafios? E o que mais estaria prestes a ameaçar a segurança que sentia? Nesse instante, um comunicado inesperado da prefeitura ecoou através do som. Atenção, famílias e comerciantes da comunidade! O supermercado abrirá suas portas hoje à tarde. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Lúcia ficou paralisada, o riso ao seu redor se tornou um murmúrio ansioso. O que isso significava? Os olhares se voltaram para Lúcia, que precisava agir com rapidez. O clima festivo agora era um pano de fundo para uma batalha iminente. Nós precisamos nos unir agora mais do que nunca. Ela gritou, sentindo sua voz tremer. Isto não é o fim. É apenas um novo começo. Mas, enquanto tentava transmitir confiança, Lúcia se questionava. Como enfrentar um gigante se o nosso esforço não for suficiente? Diante daquele momento pesado, uma nova notificação surgiu em seu celular. Se você quiser que tudo mude, é hora de mostrar do que somos feitos. E assim, Lúcia se perguntava a todo instante se conseguiria liderar sua comunidade em meio a essa tempestade. O que aconteceria se tudo o que ela fizera até aquele momento não fosse suficiente? A dúvida a apertava, mas ao mesmo tempo, despertava nela uma determinação fervorosa.
O verdadeiro desafio estava apenas começando, e as pessoas que ela tanto amava contavam com ela para brilhar. Mas, no final, o que era lutar contra um gigante se não fosse também descobrir a força que semeava em seu próprio coração? O jogo estava prestes a mudar, e Lúcia precisava decidir qual seria o seu próximo movimento. Lúcia respirou fundo, tentando reunir coragem enquanto olhava aos olhos da multidão. As crianças, as mães, os idosos, todos ali, esperançosos, esperando uma resposta dela. O coração dela pulsava forte, como se quisesse saltar do peito. O que dizer? Como pacificar aquela ansiedade e medo que começavam a tomar conta do ambiente? Vamos nos lembrar do que estamos aqui. Isso é mais que uma festa, é a nossa história, nossa cultura. Ela começou, a voz já mais firme. Mais de uma vez fomos ameaçados, e mais de uma vez resistimos. Estamos juntos nessa, e juntos vamos lutar. O fervor das palavras dela parecia fazer o ar vibrar. As pessoas começaram a bradar, sentimentos de união se acendendo como uma faísca. Mariana se aproximou e segurou a mão de Lúcia. Estamos com você, Lúcia. Ninguém vai tirar a nossa força. Logo, os murmúrios se tornaram gritos fortes de apoio. Mas algo ainda pesava no coração de Lúcia, um medo sutil e constante de que tudo pudesse desmoronar. O corpo do supermercado estava prestes a invadir aquele espaço seguro que haviam construído. Precisamos de um plano, ela disse, tentando manter a calma. Se o supermercado quer nos desafiar, precisamos mostrar que somos mais do que um simples comércio. As vozes impulsivas se silenciaram. É claro que seriam mais que isso. Lúcia olhou em volta e viu que cada um ali trazia uma bagagem, uma história, uma contribuição. Vamos organizar uma associação. Precisamos ser unidos, ter vozes e decisões. Não podemos reagir sozinho. E assim, a ideia começou a se espalhar. Algumas pessoas começaram a escrever sugestões, outras trouxeram cartazes, e uma energia palpável surgiu entre eles. Naquele momento, a festa se transformou em um comitê, uma consciente articulação de resistência. Mariana, agora com um papel nas mãos, agarrou-se ao que Lúcia estava dizendo. Eu conheço algumas pessoas que poderiam nos ajudar. E se formássemos um grupo no WhatsApp? Assim, podemos discutir tudo. A proposta ecoou entre os ouvintes, fazendo com que as cabeças assentissem animadamente. Mas o que Lúcia não sabia era que, enquanto eles começavam a planejar, um olhar furtivo a observava de longe. Carlos, o gerente do novo supermercado, surgiu na entrada da loja, atravessando o mar de balões coloridos. Seu semblante exibiu um sorriso desdenhoso ao avistar aquela resistência inesperada. Ele sabia que tinha uma carta na manga, um trunfo que poderia desestabilizá-los. Por um momento, Lúcia sentiu um arrepio na nuca. Algo dentro dela se alertou. O gigante tinha mais do que apenas um poder econômico, havia algo a mais por trás daquela fachada de grandeza. E enquanto tomava consciência disso, Carlos ergueu a mão. Vamos ver o quanto vocês realmente estão dispostos a lutar, ele disse, sua voz ecoando de maneira ameaçadora. Então, tudo que ela havia construído até ali poderia estar em jogo. O que Carlos pretendia? Qual seria o próximo movimento desse gigante? Enquanto olhares se cruzavam e a atmosfera se tornava tensa, Lúcia sentiu seu coração acelerar. O verdadeiro embate estava começando, e a batalha que parecia apenas um confronto local poderia se transformar em algo muito maior. Ela se virou para seus amigos, seu espírito repleto de determinação. Estamos prontos para essa luta? Precisamos mostrar ao Carlos e ao supermercado que aqui é nossa casa. Que nossos sonhos não se quebram assim tão facilmente. Em um instante, um novo propósito uniu aquela comunidade. Mas, no fundo, Lúcia sabia que a verdadeira batalha estava apenas acabando de começar. O que mais o destino reservava para eles? O clima na pequena praça estava carregado de expectativa. A energia coletiva fervilhava, um misto de esperança e receio. Lúcia sentiu que todo o seu ser pulsava em sintonia com as pessoas ao seu redor. Eles eram mais que vizinhos, eram uma família. Cada olhar que se cruzava carregava a determinação de lutar pelos seus espaços, pela memória de suas histórias e pela continuidade de suas tradições.
O que vamos fazer agora? Questionou um senhor de cabelos grisalhos, sua expressa preocupação refletindo o sentimento de muitos. Esse Carlos só quer nos intimidar. Lúcia respirou fundo, as palavras que a acompanhavam há anos agora eram seu combustível. Precisamos usar o que temos. Nossa comunidade é rica em conhecimento, força e em experiências. Eu ouvi o que vocês disseram, temos que nos unir em torno de uma missão. Mariana, entusiasmada, adicionou. E que tal pensarmos em um evento, uma manifestação pacífica para demonstrar nosso apoio? Podemos mostrar para a cidade que estamos juntos. A proposta acendeu uma chama de criatividade. Lúcia começou a imaginar estandes com comidas tradicionais, apresentações culturais, danças e músicas que celebravam a essência daquelas pessoas. Cada detalhe representaria um pedaço de suas vidas, um grito silencioso contra a opressão que o supermercado representava. Mas como poderiam organizar tudo isso em tão pouco tempo? O coração de Lúcia disparou ao perceber que a pressão estava aumentando. A ideia de Carlos invadir a festa, transformar tudo em um confronto direto, a deixava inquieta. Seus pensamentos percorriam as possibilidades. Precisamos de voluntários. Muita gente pode fazer parte desse plano, encorajou. As reações foram rápidas e espontâneas. Uma mulher de cabelos cacheados levantou a mão. Eu posso cuidar da comida. Isso sempre foi o coração das nossas festas. Outro homem, com o olhar atento, se juntou. Posso ficar responsável pela divulgação. Se a comunidade ouvir que estamos organizando algo especial, eles virão. Assim, um movimento começou a se formar. Lúcia observou a transformação das expressões, de preocupações em sorrisos de determinação. Aquela energia era contagiante. Não eram mais apenas vizinhos, mas aliados prontos para a batalha. Com cada nova ideia, sentia que a união se tornava mais forte, mais difícil de ser quebrada. Enquanto isso, à distância, Carlos assistia, o sorriso desdenhoso ainda visível em seu rosto. Por dentro, ele estava enraivecido. As pequenas chamas acendendo-se no coração da comunidade poderiam se tornar um incêndio prestes a consumi-lo. Ele não tinha tempo a perder, precisava agir rapidamente. Esses ingênuos não sabem com quem estão lidando, murmurou para si mesmo, curvando-se levemente para dentro da loja, o olhar ardente de quem tinha um plano. Vou precisar do meu trunfo. A tensão crescia à medida que Lúcia e seus amigos começavam a traçar o plano para o evento, mas a sombra de Carlos e suas intenções ainda pairavam sobre eles. O que ele tinha em mente? O que ele estava tramando para desestabilizar o que começava a florescer? Vamos juntos, gente! Gritou Lúcia, segurando a mão de Mariana em um gesto de força. Essa é a nossa chance de mostrar que estamos firmes, que somos uma comunidade. Mas esse momento de unidade poderia ser posto à prova em breve. O sentido de urgência parecia vibrar no ar. Enquanto ideias e sonoridades se entrelaçavam, uma nova questão surgia nas mentes de todos: até onde estavam dispostos a ir nessa luta? O que Carlos realmente tinha na manga? No dia seguinte, a praça pulsava com uma nova energia. Lúcia mal conseguiu dormir. A ideia do evento dominava seus pensamentos, e a empolgação que sentia impelia a levantar cedo e se preparar para o que estava por vir. Ao abrir a janela de seu pequeno apartamento, viu os primeiros raios de sol iluminando a praça, como se o universo estivesse totalmente a favor daquela luta. O som de risos e conversas flutuava no ar. Lúcia desceu apressada, ansiosa para ver como tudo estava tomando forma. À medida que se aproximava do local, avistou grupos de pessoas se organizando. Havia mesas sendo armadas, faixas sendo penduradas. Mesmo as crianças já estavam ajudando, pintando cartazes com frases de apoio. Era um verdadeiro desfile de solidariedade. Olha quem chegou! Gritou Mariana, acenando para Lúcia com entusiasmo. Precisamos da sua ajuda aqui. Lúcia sorriu, seu coração se preenchendo de alegria. A energia era tão contagiante que a ansiedade começou a se dissipar. Ela se juntou ao grupo responsável pela comida, onde a mulher de cabelos cacheados já havia colocado a mão na massa. Temos que ter, como sempre, feijoada, bolinho de bacalhau e, claro, pão de queijo. Nada como nossas delícias para acolher todos, disse a mulher,
com os olhos brilhando. O dia se desenrolava e a atmosfera festiva se espalhava. As músicas tradicionais começavam a tocar, e os sorrisos se multiplicavam. Lúcia observava cada detalhe com admiração, como se todos estivessem ligados por um fio invisível de esperança. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre essa celebração, a figura de Carlos, que não parecia ter desaparecido. Quando a tarde começou a avançar, um murmurinho se formou na multidão. Lúcia franziu a testa, seu instinto alertando sobre algo. Olhando para onde as pessoas apontavam, ela avistou Carlos se aproximando, acompanhado de alguns homens. O olhar dele não expressava apenas desprezo, mas também uma decisão. Lúcia sentiu o estômago embrulhar. O que ele estava pensando em fazer agora? Carlos se aproximou da mesa central, onde estavam as informações sobre o evento. Seus olhos percorriam a cena com um sorriso sarcástico. Lúcia trocou olhares rápidos com Mariana. A tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. Vocês acham que isso aqui vai intimidar minha loja? Carlos disse, levantando a voz para que todos ouvissem. Acha mesmo que piadas sem sentido e danças folclóricas são um protesto? Essa ingratidão só vai piorar as coisas para vocês. Um silêncio mortal se instalou. Lúcia sentiu a adrenalina subir. A maioria estava em choque, mas Mariana se posicionou à frente. Nós estamos lutando pelo nosso lugar, Carlos. Você não pode apagar nossas histórias. Com coragem, outras vozes começaram a se levantar. Olhares que antes estavam cheios de medo agora cintilavam de desafiadora resiliência. A comoção aumentava, e Carlos percebeu que o que antes parecia uma fácil percepção do poder agora estava se transformando em um desafio real. Mas então, uma explosão de risos e aplausos rompeu o pesadelo iminente. Alguém começou a tocar um tambor, e outros seguiram na batida, criando um som vibrante que ecoava na praça. Era como se a música homogênea da comunidade estivesse invocando a força necessária. O que ele faz aqui não importa. Nós somos mais fortes juntos. Gritou Lúcia, deixando a determinação escapar de seu coração. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante a assombrava. E se o plano de Carlos fosse mais profundo do que todos imaginavam? O que ele realmente queria, além de ameaçar? Enquanto as danças e ritmos tomavam conta do ambiente, Lúcia se perguntava até onde a comunidade estava disposta a ir para proteger o que era seu, e o que Carlos estava armando para acabar com tudo. Lúcia mal havia terminado de gritar sua mensagem de força e, ao redor, a energia da praça parecia dançar com ela. A música e os aplausos se entrelaçavam numa sinfonia de resistência, mas o olhar desdenhoso de Carlos ainda permanecia. Ele absorvia a atmosfera festiva como um predador observa sua presa, pronto para atacar quando menos se esperasse. Vocês acham que podem mudar alguma coisa? Ele questionou, numa mescla de deboche e desespero. Um murmúrio irado se espalhou entre a multidão, e Lúcia percebeu que não só eles, mas também ele, estavam à beira do limite. Carlos, sua loja pode ser importante, mas nós somos uma comunidade. Gritou Pedro, um morador que havia perdido o emprego e encontrava nas vozes da praça uma nova esperança. Chega desse medo. Estamos juntos nessa. As palavras de Pedro acenderam uma chama nas pessoas, que começaram a se organizar. Vamos fazer um círculo, sugeriu Mariana, tomando a frente e segurando a mão de Lúcia. A ideia de formar um círculo de proteção fez com que todos se unissem, criando um muro humano impenetrável. O tambor batia cada vez mais forte, e a energia vibrava a ponto sentindo-se empoderada. Lúcia olhou para Carlos. Nossos sonhos não são piadas. Você não pode nos silenciar. Nossa luta é por dignidade e respeito. Ela afirmou, a voz firme e clara, cada palavra impregnada de determinação. Quando Carlos observou aquele coletivo, seu sorriso se desfez parcialmente, e ele começou a perceber que as pessoas não estavam ali apenas por diversão, mas por um propósito maior. O olhar de Lúcia, antes desconfiado, agora exibia uma profundidade que o desafiava. Mesmo assim, ele tentou manter a postura, tentando intimidar com a força de sua presença. Fazer barulho não traz pão para a mesa.
Ele disparou, mas suas palavras pareciam mais frágeis a cada resposta que ecoava entre os participantes. A dança, que antes era apenas uma celebração, agora se tornava um ato de resiliência e luta. Lúcia sentiu algo ferver dentro de si. A música não era só uma trilha sonora, era um grito de guerra. Cada tambor batia como se estivesse pulsando o coração da comunidade unida. O medo dava lugar ao amor e à esperança. Mas mesmo nesse momento exuberante, uma sombra se delineava nas entrelinhas. Lúcia notou que Carlos parecia pensar, como se uma ideia estivesse se formando em sua mente. E se ele não estivesse apenas aqui para intimidar? O que mais ele poderia estar planejando? A incerteza a absorveu. O evento deveria ser um espaço de alegria, mas e se fosse disso que ele se aproveitasse? De repente, um grito estridente cortou o ar. Olha, ele trouxe reforços. Uma mulher apontou para um grupo de pessoas se aproximando, carregando bandeiras do lado oposto. A tensão explodiu novamente, mas dessa vez, era uma batalha iminente entre duas realidades distintas. Lúcia engenhosamente se preparou, sua mente fervilhando de perguntas. Como eles iriam se contrabalançar? A praça seria o campo de batalha que definiria o futuro de todos? Vamos enfrentar o que vier. Não estamos sozinhos. Lúcia se virou para seu time, sentindo a adrenalina e a fé na sua voz. Enquanto olhava para as barracas e os rostos determinados, uma pergunta continuava a martelar em sua mente: até onde ela e sua comunidade iriam para defender não só a praça, mas a própria essência delas? Enquanto os novos grupos se aproximavam e os corações pulsavam mais forte, um riso seco e desdenhoso soou de Carlos. Ele se aproximou ainda mais, o semblante determinado, e Lúcia sabia que a batalha estava prestes a começar. O futuro dela e de sua comunidade estava em jogo. O que Carlos estava realmente planejando? O sol brilhava alto no céu quando Lúcia entrou na praça, onde a celebração estava prestes a começar. As cores vibrantes dos balões dançavam ao vento, e o aroma doce dos quitutes caseiros dominava o ar. Mas a eletricidade da tensão pulsava em meio a essa alegria. O supermercado estava prestes a abrir, e isso deixava todos inquietos. Os rostos que antes sorriam agora eram miradas misturadas de expectativa e receio. Lúcia respirou fundo ao perceber que o verdadeiro desafio não era apenas o prédio que se erguia ao lado, era a própria essência da comunidade que estava em disputa. O evento que havia se tornado um símbolo de resistência precisava reafirmar sua identidade. Seria um dia de união ou um confronto ao redor de lembranças perdidas? A música começou, e os primeiros acordes trouxeram vida à praça. As crianças dançavam, e o clima festivo voltou a surgir, mesmo que não estivesse completamente livre da apreensão. Lúcia, segurando a mão de Mariana, tomou posição ao centro da festa, determinada a lançar um grito de esperança. Muito mais do que um evento, disse ela, capturando a atenção de todos. Hoje, vamos celebrar o que nos une. Nossos laços, nossas histórias, a força que nos faz persistir, mesmo diante dos desafios. A multidão aplaudiu, energizada pela paixão que emanava dela. E, em resposta, os vizinhos a apoiaram, segurando faixas com frases de solidariedade e resistência. O clima animado começou a dissipar quando Carlos se aproximou, acompanhado de uma equipe de funcionários do supermercado. Vocês acham que isso aqui é uma solução? Ele disparou, com um sorriso sardônico. Nada, além de uma distração, isso é. Naquela hora, o ar congelou. A autoconfiança de Lúcia balançou por um momento. Não estamos apenas fazendo festa, Carlos. Isso é um grito de resistência. Somos uma comunidade. A verdadeira força não está em um prédio de aço, mas nas relações que formamos. As palavras dela ecoaram com força, refletindo cada história de luta e cada gesto de carinho. Ela notou expressões acesas tomando conta dos rostos ao seu redor, como se o combustível da coragem entrasse em erupção. Mariana deu um passo à frente, unindo-se à voz de Lúcia. Estamos aqui pelo nosso povo. Pelo nosso comércio, nossa cultura. O que está em jogo não é apenas doce, é identidade. Os aplausos estouraram, e as palavras de Carlos perderam força. Sentindo a pressão aumentar, ele decidiu jogar suas cartas.
Temos promoções e produtos que vocês nunca poderão competir. Nosso aporte financeiro é implacável. A frase cortou o ar, e por um instante, o desânimo ficou visível no rosto das pessoas. Mais, contra a maré do medo, o mesmo coração pulsante da praça começou a reviver. Lúcia sorriu, ciente de que a verdadeira força não estava em abarrotar prateleiras, mas na singularidade de cada lar que formava aquele lugar. Vocês não entendem. Cada receita, cada momento compartilhado, tem um valor que não pode ser calculado. Estamos aqui para nos apoiar e construir juntos. A música voltou a tocar, estimulada, criando um espaço seguro, claro até mesmo para os mais céticos. Os rostos ao redor, que antes pareciam massageados pela pressão do medo, estavam agora iluminados. Viram? Nossas vozes são mais altas do que a propaganda vazia. Lúcia sentiu o peso de suas palavras moldarem a atmosfera. Vamos fazer disso um espaço para conhecermos uns aos outros, para as novas gerações acreditarem em nossos sonhos. O amor e a esperança começaram a permear a praça de um jeito que Carlos não poderia imaginar. No fundo, ele se aborrecia. Nunca esperou uma resistência tão forte. O brilho nos olhos da comunidade o desestabilizava. E assim, o poder de um sorriso, de um laço, de um gesto simples tornou a luta mais robusta que qualquer construção física. Lúcia então percebeu que, ao final do dia, as vendas e concorrências ficariam apenas como reflexos de uma luta muito maior. O que estava se formando ali era um comprometimento ao futuro, a uma transformação. O evento não era um fim, mas um novo começo. Os vizinhos sairiam daquela praça mais unidos, mais fortes, e ela não deixaria que o medo a detivesse. As vozes ecoavam ao redor. Um coro crescente de apoio tomou a forma de um clamor. Ali, todos se entrelaçaram em um ciclo de amor e resistência. Lúcia olhou nos olhos de Mariana e, em um gesto compartilhado de alegria, pôde visualizar o amanhã que todos construiriam juntos. Conforme a noite caía, e as luzes da festa dançavam ao som das risadas, Lúcia sorriu. Estava claro que a verdadeira batalha não era contra um supermercado. Era uma batalha por quem eram, por seus laços e pela força da responsabilidade de cuidar uns dos outros. E, assim, a magia de um pequeno momento, cheio de amor e empatia, estava prestes a transformar a comunidade para sempre. Agora, é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final tocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação poderosa. Contamos com você!